Fala meu aluno, minha aluna do PhD Cursos Online, seja bem-vindo a esse curso de Direito Constitucional. Direito Constitucional começando do zero, tá? Então aqui quem vos fala é professor Josevaldo Melo, tá? Vou trabalhar aqui com a matéria de Direito Constitucional. Nesse módulo, como eu já disse antes, começando do zero, a gente vai trabalhar o texto constitucional de uma forma mais direta, mais objetiva, voltado diretamente para o concurso público, tá? Então a gente vai bater um papinho aí de como é que está estruturado esse curso e aí a gente já começa no assunto propriamente dito, beleza? Então vem comigo aqui no quadro para a gente bater um pouquinho desse papo. Então, assuntos mais cobrados em concursos públicos. Quais são os assuntos mais cobrados em concurso público dentro de direito constitucional, dentro dessa disciplina aí? O que a gente vai trabalhar mais? Basicamente, esses assuntos aqui são os mais cobrados em provas de concurso. Carreiras policiais, carreiras administrativas, INSS, tribunais e por aí vai, tá? Então, primeiro, o que nós vamos começar para trabalhar nesse módulo aqui da gente? Princípios fundamentais do texto constitucional. Tá, professor, o que são os princípios fundamentais? Beleza, você vai encontrar isso aqui disposto do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, tá? Então a gente vai trabalhar princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Outro assunto importantíssimo e para mim, na minha opinião e da galera concurseira que está estudando aí há muito tempo, que está no vapor estudando e você também, direitos e garantias fundamentais. Assunto importantíssimo para qualquer prova de concurso público. Não importa se é para a área militar, para a área policial, polícia judiciária, polícia federal, polícia rodoviária federal, INSS, prefeitura de, sei lá, de Jaboatão dos Guararapes ou prefeitura do Rio de Janeiro, não importa. Se cair direito constitucional, esse assunto aqui é o assunto carro-chefe, direitos e garantias fundamentais, que você vai encontrar disposto lá do artigo 5º ao 17 da Constituição Federal de 88, tá? Então lembre-se, Constituição Federal, assunto importantíssimo, direitos e garantias fundamentais, tá? Outro assunto bastante cobrado em prova, que também vem sendo aí o calo de muita gente, que é a administração pública. A administração pública a gente vai encontrar quando estiver falando, por exemplo, de organização do Estado e etc. Mas o principal a gente vai encontrar a partir do artigo 37 do texto constitucional, tá? Assunto importantíssimo também para qualquer concurso aí na área administrativa, principalmente, né, na área administrativa, mas carreiras policiais também, tá? Administração pública. E esse daqui, de suma importância para quem está focado aí em carreiras policiais, segurança pública, que você vai encontrar disposto principalmente lá no artigo 144 do texto constitucional. Beleza? No artigo 144 do texto constitucional. Então, esses assuntos aqui são os assuntos principais. Meu filho, minha filha, estude esses assuntos aqui para a sua prova de concurso público. Ah, professor, mas eu tenho dúvida no que eu devo começar. Afinal de contas, o nosso módulo aqui é começando do zero. Se você está na dúvida por onde você vai começar, começa por aqui. Direitos e garantias fundamentais, que é o que a gente vai trabalhar também nesse módulo aqui de Direito Constitucional para concursos públicos em geral, tá? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a estrutura do texto constitucional, tá? Como é que a gente vai estudar, como é que vai ser o nosso estudo daqui para frente. Então veja, daqui para frente você vai ter que começar a se familiarizar com algumas palavras, algumas nomenclaturas específicas dessa área de direito constitucional e que vai se irradiar aí por todo o campo jurídico. O que é que eu estou querendo falar? A gente aqui não vai estar conversando muito com aquele blá 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 jurídico não, mas quando houver necessidade a gente vai ter que conversar e bater um papo no juridiquês. O que é o juridiquês? É a língua jurídica, tá? Então, para você que já está numa caminhada aí, você que já está no nível intermediário, nível avançado, artigos, incisos, alíneas e parágrafos, isso aí já está batidinho, você já sabe isso indo e voltando. Mas para você que está assistindo essa aula, que nunca ouviu falar, isso vai te ajudar demais no caminhar do estudo de direito constitucional. Beleza? Então, a partir de agora, o nosso papo vai ser esse aqui, ó. A estrutura do texto constitucional. Isso aqui é importantíssimo para a sua prova.
e para os seus estudos também, quando você estiver direcionando os seus estudos em casa, quando você encerrar essa aula aqui online, por exemplo, quando você estiver estudando sozinho. Beleza? Então vamos ver aqui. Como é que é estruturado o texto constitucional e as normas, como o Código Penal, como o Código de Processo Penal e outras normas aí. Então nós vamos ter, dentro dessa estrutura do texto constitucional, os artigos, tá? O que são os artigos? Os artigos, ele é a parte introdutória do texto. Então, ele vai ser a introdução. Normalmente, eu vou estar conversando aqui com você e vou estar dizendo artigo 5º caput. O que é o artigo 5º caput? É a introdução, é a cabeça do artigo. Beleza? Quando você estiver vendo lá artigo, você vai encontrar da seguinte forma esse artigo. Ele vai estar disposto nessa ordem aqui, ó. Ele vai estar disposto assim, ó. Artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º e assim sucessivamente, tá? De maneira ordinal. Ele vai estar organizado dessa forma. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º. Só que tem um pequeno detalhe. Quando você chegar no artigo 9º, que for passar para o 10º, não se lê mais 10º. Lá vai estar escrito artigo 10, depois artigo 11 e assim sucessivamente. Beleza? Até aí? Então vamos lá, segue aqui comigo, tá? Incisos. O que são os incisos dentro do texto constitucional, dentro da estrutura da Constituição Federal, que é o que a gente vai estar estudando nesse módulo aqui, tá? Os incisos, você vai encontrar esses incisos dispostos em números romanos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O que é o inciso? O inciso, ele vai vir logo depois do artigo, tá? Então, eu tenho um inciso que vem logo após o artigo. Então, eu vou falar assim, artigo 5º, inciso 1º. O artigo 5º, vem o caput, o inciso 1º. Então, o inciso 1º vai estar dentro do artigo 5º, por exemplo. Beleza? Avançando. Após os incisos, muitas vezes, o legislador, ele dá mais uma outra explicação. E que explicação é essa? São as alíneas, tá? As alíneas você vai encontrar dentro do texto constitucional, dentro dessa estrutura aqui, em ordem alfabética. Ou seja, você vai encontrar em ordem alfabética e essas letras minúsculas, tá? A, B, C, D, E ou E, dependendo da região do Brasil que você está assistindo essa aula, tá? A, B, C, D, E ou A, B, C, D, E. Você vai encontrar dessa forma que são as alíneas. Então, o papo sempre vai ser reto. Quando eu disser para você, artigo 5º, inciso 70, a linha D. É como se fosse uma sequência lógica. Você vai lá procurando até encontrar. Beleza? Então, esse é o nosso caminhar. E por último, nós vamos ter os parágrafos. Tá? Para você que nunca teve contato com a matéria, é muito simples de entender. O que é o parágrafo? O parágrafo vai ser uma explicação, é como se fosse uma explicação, é uma paradinha lá que o legislador esqueceu de explicar, esqueceu de colocar no texto constitucional, e aí ele coloca no final de toda essa explicação aqui. É como se ele dissesse assim, ah, poxa, esqueci tal coisa. Então ele cria um parágrafo, por exemplo, no artigo 4º do texto constitucional, que fala sobre os princípios que regem as relações internacionais, lá nós vamos ter um parágrafo único no final, depois dos 10 incisos, que fala que o Brasil visa a comunidade latino-americana de nações, que a gente vai estudar isso mais para frente. Então, de que forma isso pode ver? Se dentro desse artigo, após os incisos, nós tivermos só um parágrafo, então você vai encontrar assim, ó, parágrafo único. Se nós tivermos um único parágrafo, você vai encontrar sempre assim, parágrafo único. Beleza, professor? Se eu tiver mais de um parágrafo, como é que vai vir? Beleza, ele vai vir assim, ó. Ele vai vir parágrafo com esses dois símbolos aqui, ó. Como se fossem duas letras S, uma sobre a outra. Esse símbolo aqui você tem aí na tecla do seu computador, se você estiver assistindo essa aula pelo computador, tá? Então você tem esse símbolo na tecla do computador. Essas duas letras S que representam justamente o parágrafo. Então, se nós tivermos mais de um parágrafo, eu vou ter parágrafo primeiro, parágrafo
2º, parágrafo 3º e assim sucessivamente. Beleza? Então, olha só, o nosso papo daqui para frente vai ser dessa forma. Artigos, incisos, alíneas e parágrafos. E daqui para frente, toda vez que eu citar um parágrafo, um inciso, uma linha, você acompanhando pelo seu texto constitucional, pelo seu material do aluno, vai ficar bem mais fácil da gente caminhar dentro do assunto de direito constitucional. Belezinha aí? Tá, professor, eu tenho uma dúvida. Onde é que eu encontro a Constituição Federal, a nossa maior norma? Onde é que você vai encontrar isso? Muito, muito, muito fácil, tá? Você encontra isso aqui, ó, na Livraria do Senado. Livraria do Senado. A Livraria do Senado, que você encontra isso no site do Senado, senado.gov.br, tá? E aí você consegue baixar o texto lá em PDF atualizado 2017. Você consegue baixar ele em áudio se você quiser ouvir o texto constitucional e você também consegue comprar o texto constitucional caso você queira um exemplar oficial feito aí pela Livraria do Senado, pela editora lá do Senado. Beleza? Então o ideal é ter o texto constitucional. E como é que eu devo estudar, professor? Sempre, 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 sempre a leitura do texto constitucional é fundamental. Então, a leitura do texto constitucional antes da aula e após a aula vai ser fundamental. Beleza até aí? Então, olha só. Para a gente dar andamento nesse nosso assunto de direito constitucional, eu vou iniciar com você princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Depois daquele nosso bate-papo inicial sobre a disciplina Direito Constitucional aí, começando do zero, que a gente vai trabalhar nesse módulo aí para carreiras policiais, carreiras administrativas, concursos públicos em geral. A gente vai iniciar, como diz o ditado, do comecinho, né? Vamos começar do zero mesmo. Então a gente vai trabalhar agora com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que você vai encontrar disposto do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, tá? Então, lá nós vamos ter 4 artigos, pequenininho, rapidinho você faz uma leitura, para ter uma ideia daquilo que é cobrado em prova e que nós vamos ver também ao final da aula algumas questões a respeito dos princípios fundamentais. Então, o que são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil? Lá nós vamos encontrar 4 artigos que falam sobre os princípios fundamentais. É como se fosse uma introdução daquilo que vai ser e que vem a ser o texto constitucional. Beleza? Então, aluno, aluna, você quando estiver estudando, lembre-se, o texto constitucional é fundamental. Estude, leia, faça a leitura do texto constitucional, tá? Então, o que é que você vai fazer primeiro? Leitura dos princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º. Como eu já coloquei aqui no quadro para você, um esqueminha aí com os artigos. Aí você vai falar, professor, peraí, você acabou de falar que tem 4 artigos aí. E por que está faltando o 2º? O artigo 2º do texto constitucional, ele fala sobre os poderes da União, tá? Que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E sobre esses poderes, nós vamos trabalhar mais para frente quando estivermos falando sobre alguns princípios importantíssimos, como, por exemplo, a tripartição dos poderes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Mas antes, vamos dar início ao direito constitucional sem muito blá blá blá, beleza? Então vem comigo aqui, aluno. Artigo 1º, os fundamentos. Então, o que é que você tem que saber, meu filho? Primeiro, você vai ter que decorar. Muita gente fala assim, professor, eu não gosto de decorar, eu prefiro aprender, eu prefiro entender. Pega essa ideia, pega esse ditado aí, amassa e joga fora. Porque para concurso público, você tem que decorar. Muita coisa você não precisa aprender, você precisa decorar. Por quê? Porque você tem que levar para a prova e muitas vezes as bancas mais famosas, como é o CESP, ESAF, FCC, FGV e outras bancas, eles cobram a literalidade do que está no texto constitucional. O que eles vão fazer? Ctrl+C, Ctrl+V. Eles vão tirar do texto constitucional e vão jogar na sua prova. E você tem que saber isso aqui na ponta da língua. Você tem que levar para a sua prova e isso tem que estar decorado. Beleza? Então vamos trabalhar com o artigo 1º. Ele fala sobre os fundamentos em que se fundamenta a República Federativa do Brasil. Então ele diz assim, lá nos fundamentos, que são fundamentos da República Federativa do Brasil, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político. Então,
Professor, como é que eu faço para decorar tudo isso? Como é que eu faço para entender e aprender tudo isso? É simples. Eu vou ensinar agora para você uma técnica que eu uso enquanto concurseiro. Nos concursos que eu passei já me ajudou bastante e vai te ajudar também. Só si diva plu. Que técnica é essa? Um mnemônico. Professor, eu não entendi ainda. O que é um mnemônico? Vamos lá. Mnemônico é uma técnica de memorização que você pega pequenas partes de uma palavra e junta com outras partes de outras palavras. Para quê? Para você juntar tudo e criar uma palavra na sua cabeça para decorar as informações principais que estão lá dentro. Tá, professor? Ainda não entendi. Vamos lá. Aqui eu criei um mnemônico chamado Só se diva plu. Para você que nunca estudou para direito constitucional, está começando agora, você deve estar pensando, isso é mó viagem. Mas concurso público é isso, é viagem mesmo. Já você que está aí na pegada há muito tempo, já viu isso aqui mais de 1 milhão de vezes. Então, o que é que você precisa saber? Primeiro, você tem que decorar que o artigo 1º, ele trata de fundamentos. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Primeiro, fundamento, nós temos lá a soberania. Então, com essa técnica de memorização, de mnemônico, como eu falei, você vai decorar. Só se diva plu, só se diva plu, só se diva plu. Fala isso daqui 1 milhão de vezes. Escreve isso aqui numa cartolina, cola na parede do seu quarto, no box do banheiro, não sei, dá um jeito, mas não esquece isso aqui, tá? Outro fundamento importantíssimo da República Federativa do Brasil é a cidadania. Cidadania. Importantíssimo também, tá? É um fundamento da República Federativa do Brasil. Ela está baseada nisso, tá? Outro fundamento importantíssimo que você deve saber para sua prova é a dignidade. A dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Só se de. Vamos lá, vamos caminhar. O VA. O que é o VA? Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. E por último, esse plu aqui. O que é o plu? Pluralismo. Pluralismo político, tá? Então aqui eu tenho os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Você tem que saber isso daqui, porque não adianta, meu filho, você decorar, minha filha, você decorar só se diva plu, só se diva plu, e chegar na hora da prova, não souber o que tem dentro de cada um desses mnemônicos. Primeiro, o que é que você tem que decorar? Que isso daqui são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso aqui você não pode esquecer. Não confunda isso daqui com outros artigos que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, quais são os fundamentos? Só se diva plu, só se diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Beleza? Dentro de cada um desses fundamentos, nós vamos ter algumas características. Beleza? Soberania. O que é soberania? É o reconhecimento que o Brasil é um Estado soberano. É o reconhecimento de que o Brasil é um Estado soberano. Então, a gente vai entender, e para entender o que é essa soberania, a gente precisa primeiro entender o conceito de Estado. Beleza? Então, como eu estava falando para você, aluno, para você, aluna, os fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, só se diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, vamos entender um pouquinho cada um deles. Porque não adianta você só decorar isso daqui, porque senão na hora da prova você pode acabar se confundindo com outros conceitos, tá? Então, soberania. Soberania, o Brasil é um país soberano porque ele tem dois tipos de soberania, tá? Então, o Brasil tem a soberania
interna e a soberania externa. A soberania interna e a soberania externa. Aí você está se perguntando, tá, professor, e daí? O que é essa soberania externa? Essa soberania externa é o reconhecimento de que o Brasil, é o reconhecimento internacional de que o Brasil é reconhecido como um país soberano, como um Estado soberano. Mas, para isso, você precisa entender o conceito de Estado, tá? Conceito de Estado. Quando é que eu tenho um Estado, a presença de um Estado, né? Então, um conceito de Estado, ele é muito simples. Eu só vou ter um Estado soberano quando eu tiver reunido aí 3 características principais. Que características são essas? A primeira, eu preciso ter um território. Obviamente, eu tenho que ter um território. Essa é a primeira característica de um Estado. A segunda característica é um povo. Eu tenho que ter um povo ocupando esse território. Tá? Para ter um Estado, eu tenho que ter um território e um povo. E, além disso, eu preciso de uma terceira característica, que é um governo soberano. Aí sim, eu tenho um Estado soberano. Território, povo e governo soberano que compõem o Estado. Por isso que eu posso dizer que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a soberania. Beleza? Cidadania. Onde é que a gente vai encontrar isso? Mais para frente eu vou falar sobre alguns princípios. Um desses princípios que a gente vai encontrar esse fundamento da cidadania muito bem expresso lá, muito bem explicado para a gente dentro do texto constitucional, em alguns princípios que nós vamos ver mais para frente, é o princípio democrático. Princípio democrático. Então, o princípio democrático vai estar atrelado diretamente ao fundamento da cidadania. Beleza? O outro mnemônico, dignidade da pessoa humana. Para você que está se perguntando e que está começando a estudar agora o direito constitucional, você está pensando assim, professor, peraí, mal viagem isso daí. E tem outra pessoa que não seja humana? Sim. Existe a pessoa jurídica, tá? E a pessoa jurídica, que a gente vai ver mais pra frente, também é detentora de direitos e obrigações. Por isso que aqui a dignidade da pessoa humana é tratada como um fundamento da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana, e aí lembre-se disso, ela possui o mais alto valor. O mais alto valor. Por quê? O que é a dignidade da pessoa humana? É que a pessoa possa viver com dignidade. Tá? Isso é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que também a gente vai encontrar mais para frente no texto constitucional. Agora, essa dignidade da pessoa humana pode vir também para você dentro de uma prova, ou quando você estiver fazendo exercício, de uma outra forma. De que forma? Ela pode falar que a dignidade da pessoa humana possui o mais alto valor axiológico. Porra, professor, que nome desgraçado é esse? É exatamente isso. O mais alto valor axiológico. O que significa isso? Que possui um valor importantíssimo, o mais alto valor. Ou seja, a pessoa humana é um dos fundamentos, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos que possui o mais alto valor axiológico dentro do texto constitucional. Professor, o que é que eu preciso saber? Você só precisa decorar isso daqui e não pode esquecer que isso daqui é um fundamento. Beleza? Avançando. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. O que é que esse fundamento disposto no artigo 1º do texto constitucional deixa claro para a gente? Que o valor social do trabalho e da livre iniciativa quer dizer que o Brasil tem como essência ser um país em que as pessoas possam exercer qualquer atividade, ofício ou profissão, tá? Então, eu posso trabalhar com o que eu quiser. Eu posso, por exemplo, dar aula. Eu posso, por exemplo, ter um negócio na minha casa e vender picolé.
vender pipoca, eu posso ter uma loja que vende carros, eu posso trabalhar com aquilo que eu quiser, porque é um fundamento da República Federativa do Brasil, a livre iniciativa. Em algumas bancas já cobram até qual é o sistema econômico adotado no Brasil, o capitalismo. O liberalismo econômico, ele encontra apoio dentro desse fundamento, tá? Do valor social do trabalho e da livre iniciativa. E o último fundamento, o nosso último mnemônico, PLU. O que é o pluralismo político, professor? Primeira coisa, cuidado com esse político. Esse político não quer dizer apenas, exclusivamente, somente partido político, tá? Pluralismo político quer dizer pluralismo de ideias. Pluralismo de ideias. Por exemplo, eu ter a religião que eu quiser aqui no Brasil. Eu posso ter a religião que eu quiser. Você pode ter a religião que você quiser. Você está assistindo essa aula agora, você pode não acreditar em nada, você pode acreditar em qualquer coisa, tá? Isso está baseado no pluralismo político. Você pode torcer para um time de futebol A, B ou C, ou não torcer para ninguém. Isso é pluralismo de ideias. O que é que esse fundamento deixa claro para a gente? Que o Brasil não adota uma verdade única, exclusiva. Ele adota a pluralidade de ideias, as várias informações e o debate aberto e amplo aqui no nosso território. Beleza até aí? Então, seguindo aqui no nosso material de Direito Constitucional, a gente viu lá o artigo 1º com os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Acabou. O artigo 2º, a gente vai ver mais para frente quando a gente vai vendo alguns princípios que a gente vai encontrar aí no nosso estudo de Direito Constitucional. O princípio federativo, o princípio republicano, o princípio presidencialista, a tripartição dos poderes e o princípio democrático, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o artigo 2º nós vamos ver na tripartição dos poderes. Agora, a gente vai para um artigo importantíssimo que é cobrado na literalidade, tá? Que ele é cobrado Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola do texto constitucional e joga na prova para concurso público, que são os objetivos. Primeira coisa que você tem que lembrar. Meu filho, lembre-se, verbos. Todos os objetivos da República Federativa do Brasil são verbos. Verbos. E aí você vai entender. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Vai vir na sua prova dessa forma. Você vai vir na sua prova dessa forma. Então, o que você tem que fazer? Decorar. E aqui a gente tem um outro mnemônico, tá? Que mnemônico é esse? Conga-erpro. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Conga-erpro. Tá, professor? E como é que isso aí vai funcionar? Você vai encontrar dessa forma. É um objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está lá no texto constitucional. Outro objetivo da República Federativa do Brasil, que também é outro verbo, garantir. Garantir, tá? Então, garantir o quê? Garantir o desenvolvimento nacional. E aqui vem uma dica importante para a sua prova. Garantir o desenvolvimento nacional. Lembre-se disso aqui. É um dos objetivos da República Federativa do Brasil, garantir o desenvolvimento nacional. Tá? Outro verbo. Vejam, todos verbos com terminação R, ó. Construir, garantir. Na sua prova, ele pode cobrar o seguinte: garantir o desenvolvimento regional. Isso está errado. O que é que você tem que fazer? Lembrar que tem que garantir o desenvolvimento nacional. O nosso próximo objetivo vai ser erradicar a pobreza e a marginalização. É um dos objetivos da República Federativa do Brasil, lembre-se, verbo, erradicar a pobreza e a marginalização. Além disso, lá na frente, ele vai falar o seguinte aqui pra gente. Ele vai falar, ainda dentro desse objetivo que é erradicar, ele vai falar sobre
Reduzir. Cuidado com esse verbo aqui. Reduzir. Quando ele falar em reduzir, ele vai falar em reduzir duas situações. Que situações são essas? Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Ainda dentro desse objetivo. Ele diz que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Atenção para esse cara aqui, ó, porque as bancas adoram trocar esse nome. Trocar regional por nacional, por exemplo. E se colocar isso aqui na sua prova, ele tira o regional e coloca o nacional, isso está errado. Por quê? Porque ele pode trocar regional por nacional. Cuidado isso aí na sua prova. E o último objetivo da República Federativa do Brasil é promover. Promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, né? De sexo, de idade, religião, etc, etc. Então perceba que esses objetivos que nós temos dispostos no artigo 3º é um alvo, é um objetivo, é algo que o Brasil sonha em alcançar e trabalha para alcançar, conforme lá no texto constitucional, no artigo 3º. Beleza? Então aqui a gente encerra os objetivos da República Federativa do Brasil e vamos agora para o artigo 4º da Constituição. Então, seguindo aqui, aluno, aluna, com o artigo 4º do texto constitucional, para a gente encerrar essa parte aqui, fechar os princípios fundamentais, para depois adentrar aí nas questões, no exercício, que é o que vai potencializar os teus estudos. Lembre-se, o que é o exercício? É a teoria em movimento. Então, meu filho, minha filha, meta a porrada em exercício. Quantas? Quantas você conseguir. Beleza? Então, vamos lá. Quais são os princípios que regem as relações internacionais? Eu trouxe aqui mais um mnemônico. Pô, professor, mais um, exato, mais um mnemônico para você trabalhar. Decora piscinão. Pô, professor, o que é esse decora piscinão? Decora piscinão, nós vamos ter aqui os 10 incisos que regem as relações internacionais do Brasil. Isso vai estar no texto constitucional. Então, é uma forma de você decorar. Quais são esses princípios que regem as relações internacionais? Quais são esses incisos? Obviamente que não vai estar na ordem, mas vai ficar fácil de você decorar. Por exemplo, aqui eu tenho defesa da paz, cooperação entre os povos, o Rzinho aqui, ó, repúdio ao racismo e ao terrorismo. Cuidado, porque é repúdio ao racismo e ao terrorismo. Você tem que decorar isso aqui. A banca pode colocar assim: é um dos princípios que regem as relações internacionais, o repúdio ao racismo e ao nazismo. Ou seja, isso está errado. É repúdio ao racismo e ao terrorismo. Cuidado com isso. Autodeterminação dos povos, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, solução pacífica dos conflitos, tá? Então o Brasil não entra em guerra com ninguém, a não ser missões de paz, porque é um dos princípios que regem as relações internacionais. Concessão de asilo político, independência nacional e não intervenção. O Brasil não intervém em conflitos entre outros povos, a não ser em missões de paz. Beleza? Então, qual vai ser sua missão, qual vai ser a sua tarefa, o seu dever? Decora piscinão, os 10 incisos dos princípios fundamentais, lá do artigo 4º das relações que regem, dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então, aluno, aqui nós encerramos os 4 artigos dos princípios fundamentais. E a partir de agora a gente vai trabalhar com questões que você tem aí no seu material, no link do aluno, você clica aí, pega esse material e acompanha comigo agora as questões, beleza? Então, como eu disse, sempre nós vamos trabalhar conteúdo, exercício para potencializar esse seu rendimento aí para concurso, beleza? Então vamos trabalhar aqui com algumas questões, principalmente da banca CESP, que é uma banca mais cascuda, né? Que é a banca mais temida aí pela galera que está fazendo concurso. Vamos começar aí dentro desse assunto que a gente trabalhou.
do artigo 1º ao artigo 4º dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, beleza? Então vamos aqui comigo no quadro. Então, acerca dos princípios fundamentais expressos na Constituição de 88, julgue o item a seguir. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica dos conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Então lembra lá comigo, aluno. Decora se não. Então nós temos concessão de asilo político, solução pacífica dos conflitos. São princípios ou não que regem as relações internacionais? Sim. Logo a resposta está correta. Beleza? Então, para que você veja, o que está aqui é exatamente o que está no texto constitucional. Copiou e jogou lá na questão de prova. Tá? Então vamos lá para a nossa próxima questão. E a gente vai trabalhar agora, ainda dentro dos princípios fundamentais. Com base nas disposições constantes da Constituição Federal de 88, relativas aos princípios fundamentais, julgue os itens subsecutivos. Os objetivos da República Federativa, olha só o que ele está pedindo, objetivos. Lembra quais são os objetivos? Ele está querendo falar do pro. Ou seja, ele está falando dos verbos. Tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, etc, etc. Beleza? Lembre-se, os verbos. Então vamos lá. Os objetivos da República Federativa do Brasil incluem a erradicação da pobreza, beleza? A independência nacional e os valores sociais do trabalho. Nossa, ele misturou tudo aí, está tudo errado, né? Ou seja, a nossa questão está errada. Ou seja, o item está errado. Veja, o que ele colocou? Ele colocou um fundamento, um valor social do trabalho, ele colocou um fundamento e colocou também aqui dentro um princípio que rege as relações internacionais. O que eles fizeram? Eles misturaram, fizeram uma salada, o que torna a questão errada. Simples assim. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito. Então, nossa próxima questão. Vamos lá. A garantia do desenvolvimento nacional é um princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Espera aí. Desenvolvimento nacional, você viu isso lá em Decora se não? Obviamente que não, né? Então, logo essa questão ela está errada, tá? Não fala em desenvolvimento nacional. Lá ele fala em igualdade entre os estados e ele fala em independência nacional. Ele trocou a palavra independência por desenvolvimento, o que torna o nosso item errado. Beleza? Vamos agora para a nossa próxima questão. Olha só. De acordo com os objetivos, de novo, os verbos, lembra disso. Os fundamentos, sócio plu, os objetivos, verbos. Então, de acordo com a Constituição Federal, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem erradicar a pobreza, olha aqui um verbo, ó, no infinitivo, terminação R, né? Erradicar a pobreza e a marginalização, beleza, e reduzir as desigualdades sociais. E aí, o que é que você acha, aluno? Essa resposta ela está correta. A resposta está correta. Aí você fala, professor, mas está faltando aí reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja, ele não excluiu nada aqui. Ele deu como exemplo a redução das desigualdades sociais, como consta lá no texto constitucional. E aqui a banca CESP considerou a alternativa, o item, como correto. Tá? Vamos lá para nossa próxima questão. E aí de múltipla escolha. Então ele diz assim, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, além da soberania, ou seja, o que a questão quer saber? Sócio plu. Ela quer saber os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Letra A. Ele está perguntando, além da soberania, ou seja, soberania e outros, né?
Letra A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí eu te pergunto, você vai passar para outra questão? Obviamente que não. Nossa resposta correta, letra A, como diz aqui o nosso gabarito. Mas vamos ver por que as outras questões estão erradas, né? Que não basta ver só porque essa está certa, vamos ver porque as outras estão erradas. B, ele diz aqui, ó, que além da soberania que formam os fundamentos, né, da República Federativa do Brasil, nós temos a cidadania, aqui tá beleza. A dignidade da pessoa humana, beleza. A prevalência dos direitos humanos, parou aí, já está errado. Isso aqui é um princípio que rege as relações internacionais, né? Aqui ele já misturou tudo, ou seja, já estava como errado essa questão. Letra C, a prevalência dos direitos humanos já está errado. Isso também é um princípio que rege as relações internacionais, conforme está lá no artigo 4º. Letra D, a garantia do desenvolvimento nacional, obviamente que isso aqui não é um fundamento, tá? E letra E ou E, dependendo da região que você está assistindo essa aula, né? A cidadania, beleza, é um fundamento. A autodeterminação dos povos, isso aqui é o quê? Decora piscinão, ou seja, isso daqui é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, o que torna a alternativa também errada. Beleza? Vamos avançar lá para a nossa próxima questão. Então, aluna, esse nosso primeiro contato com o direito constitucional, você viu que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Como você mesmo pôde ver e pôde acompanhar nas questões, o que as questões de concurso cobram. Veja, essas questões eu não inventei, isso aqui eu não digitei. Isso aqui são questões de concurso público, da CESP, por exemplo. Tá? Essas questões aqui é a literalidade, é o texto constitucional. Ele só vai brincar com você para tentar te induzir ao erro. E você tem que estar ligado nisso. Beleza? Então sempre a gente vai estar encerrando nossas aulas com o material, com as questões, para potencializar esse teu estudo aí para concurso público. Beleza? Então a gente se vê aí numa próxima aula e valeu no PhD Cursos. Aqui a gente passa.